Olá, se você acha que a sua vida é difícil, que os problemas que você enfrenta, eles não têm solução, eu quero te convidar hoje a meditar sobre uma passagem bíblica escrita no livro do profeta Samuel, que relata a história de um príncipe chamado Mefibosete. Mefibosete nasceu, sim, no palácio real. Nasceu em um berço de ouro, uma criança que tinha tudo ao seu favor. Diversas pessoas estavam à sua disposição. Ele agora, desde criança, é ensinado a ser um grande guerreiro, a lutar pelo seu reino, a ter maturidade, a ter várias estratégias para quando tiver um homem defender o seu reino de qualquer perigo. Agora Mefibosete, ele brinca agora com seu avô, que é o rei de Israel. O seu pai é um grande príncipe, um grande guerreiro chamado Jonatas. Mas quando tudo ia bem na vida de Mefibosete, de repente o dia mau chegou. Uma grande batalha foi travada contra o povo de Israel no Monte Gilboa, pois era um atentado contra o reino do seu avô Saul. Nessa batalha, infelizmente, a vida do rei Saul, juntamente com seus 3 filhos, foram ceifadas. Agora, nessa criança que tinha tudo ao seu favor, agora começa a ver o seu palácio, o seu reino desmoronar. Agora, em questão de horas, chega aquela notícia na cidade que o rei Saul tinha morrido juntamente com os 3 príncipes. E agora o medo, o pânico tomou conta da cidade, pois todos temiam que os filisteus viessem até a cidade para saqueá-la, que pudesse escravizar algumas pessoas. E todos querem fugir o mais rápido possível da cidade. De repente, a mulher que era responsável em cuidar daquela criança, do príncipe Mefibosete, de repente toma ele em seus braços e foge o mais rápido possível. Só que a Bíblia relata que ele vem cair dos seus braços e fica paraplégico, ou seja, ele perde o movimento das 2 pernas. Agora aquela criança que perdeu as pessoas que ele amava, agora perde o movimento das suas 2 pernas. Tudo ia mal agora na vida de Mefibosete, pois ele é levado para morar na cidade de Lodebar, 48 quilômetros distante da cidade real. E agora ele tem que conviver com diversos tipos de traumas, diversos tipos de frustrações, porque agora ele tem que conviver com a falta de uma família, com a falta de um avô para dar um carinho, com a falta de tios para brincar com ele. Agora Mefibosete cresce, porque ele tinha apenas 5 anos de idade, com uma carência familiar sem explicação. Agora ele não tem mais aquele carinho, aquela atenção que toda criança precisa para crescer de uma forma saudável. E Mefibosete ele tem que superar o trauma familiar. Mefibosete também tem que enfrentar mais um trauma também difícil, que seria o trauma físico, pois ele perdeu os movimentos das suas 2 pernas. E agora ele é uma pessoa que é dependente de outras pessoas. É muito triste você ser dependente praticamente de tudo que você for fazer. Você depender de alguém para te levar, de alguém para te buscar. Essa limitação também trouxe muitas marcas para a vida daquela criança. E também um terceiro trauma que Mefibosete vai enfrentar, que seria o trauma social. Pois ele era um príncipe, mas certamente não era chamado de príncipe na cidade de Lodebar, pois as pessoas gostam de rotular, as pessoas não conhecem a história, elas não sabem os traumas, elas não sabem as batalhas difíceis que você já enfrentou, mas mesmo assim eles dão um julgamento final, eles gostam de se colocar como juízes e simplesmente definem uma sentença. Mas na nossa vida não é diferente. Muitas vezes somos rotulados, mas quem sabe o nosso verdadeiro valor é Deus. E nós mesmos, porque nós sabemos o que nós já suportamos, o que nós já presenciamos, situações complexas.
Agora ele tem que conviver com mais um trauma, que seria o trauma social. Pois acredite, as pessoas não o chamavam de príncipe na cidade de Lodebar. Certamente as pessoas rotulavam pelo seu trauma familiar, pelo seu trauma físico, e não chamavam como deveriam o grande príncipe Mefibosete, pois ele era paraplégico, ele tinha perdido os movimentos das suas pernas. E ele tem que conviver com diversos tipos de abordagens de pessoas que viviam ao seu redor que não acreditavam no seu chamado, de pessoas que não acreditavam que ele poderia ir longe, que ele era capaz. Eu não sei se você se identificou com alguma fase da vida de Mefibosete, ou que você perdeu alguém que você amava, ou se você teve que enfrentar um trauma familiar, que a sua família não te tratou como deveria ter tratado. Eles não deram a atenção que você merecia, e com isso te machucou, ainda hoje dói no seu coração. Ou se você enfrenta um trauma físico, sim, certamente eu te compreendo, é muito complicado depender de outras pessoas. Ou até mesmo um trauma social, que as pessoas não acreditam no seu potencial, eles não acreditam que você pode ir longe. Mas eu quero te falar que um dia o grande rei lembrou-se da figura de um grande príncipe, Mefibosete, e pediu para que a carruagem real fosse até a cidade de Lodebar, para que trouxesse o príncipe Mefibosete para morar no palácio. E a partir daquele dia, Mefibosete reescreve uma nova história na sua vida, começa a contemplar o novo de Deus, e ele realmente começa a ser tratado como sempre deveria ter sido tratado, como príncipe Mefibosete. Pois se com a vida dele foi possível ser feliz, mesmo enfrentando tantos traumas, eu acredito que a sua vida também seja possível, mesmo por tantos momentos difíceis que você já enfrentou. É possível viver uma nova história. Acredite, Deus pode realizar os teus sonhos. O novo de Deus também vai chegar na sua vida. Mesmo com tantos momentos difíceis, você superou, você está de pé. Então você é um guerreiro. Que Deus ele possa restituir os sonhos, porque Mefibosete tinha de tudo para acontecer na sua vida de coisas boas. Mas um dia, por alguém tomou os seus braços, ele caiu e quebrou as pernas. Talvez com você não é diferente. Você tinha um sonho, você tinha um projeto, você tinha um objetivo, mas de repente alguém não acreditou em você. De repente alguém te frustrou e quebrou as suas pernas e você não conseguiu realizar o propósito de Deus na sua vida. Mas eu acredito que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Acredite que o novo de Deus está chegando na sua vida, em nome de Jesus.